Fala galera do Sport Buzz, meu nome é Lucas Miluzzi e nós vamos para mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre futebol, mas não o profissional, o de base e o brasileiro. E para isso vamos ter a honra de receber um dos grandes especialistas nas categorias de base. E aí, José Gustavo, tudo bem? Fala, Lucas. Que isso, obrigado pela moral aí, né? Já começou me elogiando aí, já não sei, já tô um pouco nervoso já com esse tanto de elogio aí, mas tá tranquilo. Agradecer o convite aí, agradecer a Gabi também, né? Que fez aí o meio de campo, né? A armação ali de qualidade. E é isso, vamos falar de base aí, porque a base vem forte e é importante falar de base que é o futuro. É o né? futuro do nosso futebol. E o presente, né? O presente, o passado, tudo. A garotada hoje em dia, cada vez mais nova, atuando no profissional, né? A gente tem o exemplo do Endrick, por exemplo. E vamos começar falando dos times. Hoje a gente sabe que Palmeiras e Flamengo são os dominantes, né? Mas existem outras equipes. Quais equipes são essas? A gente fala muito de Palmeiras e Flamengo, mas tem outros gigantes brasileiros que fazem um trabalho bem bacana na base, né? Ah, com certeza. Eu acho que de início, assim, os primeiros que eu acho que a gente tem que citar, que vem à cabeça, acho que eu colocaria aí. Não nessa ordem, tá? Não me complica aí, porque. Não é top 10, top 5, tá, galera? A gente só tá aqui calma. listando times pra quem Senão não já tá por dentro. Vão falar que eu tô favorecendo um ou outro aí, mas enfim, vamos lá. Eu colocaria, acho que Fluminense, Vasco e Atlético Paranaense, tipo, pra começar a conversa, assim. Antes que os santistas reclamem aí também, o Santos também, claro. Mas eu acho que esses outros três, eles revelam em maior quantidade, entendeu? E o Santos também, lógico, o Santos também revela em muita quantidade. Mas eu acho que também esses três, principalmente o Atlético Paranaense, ele tá à frente em termos de estrutura também, né? Em questão de ter um CT exemplar, de ter mais ele, recursos para poder formar mais jogadores. Mas o Santos, assim, óbvio, né? Tipo, o Santos, ele revela nomes que ficam para a história, né? Não preciso nem falar quais aqui, que todo mundo já sabe. Mas é isso. Principalmente acho que o Fluminense, o Vasco e o Santos, como eles estão com problemas financeiros, eles acabam subindo mais gente, né? O Atlético Paranaense, ele dá uma segurada. Quer falar? Pode falar. Eu acho que quando a gente tá falando de Fluminense, por exemplo, é um time que a Unimed saiu, era um grande patrocinador. Sim. E eles perderam um investimento e tiveram que se ajustar. Sim. E todo mundo sabe aqui, quem acompanha nosso podcast, quem acompanha futebol, sabe que o time brasileiro, quando tá em dívida, ele corre para a base. O Fluminense fez isso, mas ele fez de uma maneira que eu acho até que saudável, assim, de certa forma, e conseguiu trazer nomes importantes, né? A gente pode dizer que o Fluminense é um case de sucesso, né? Quando o assunto é categoria de base. Sim. Então eu ia completar falando que o Fluminense, na verdade, não é nem só de agora, porque acho que a Unimed saiu ali em 2012, se eu não me engano. E, pô, o Marcelo voltando agora, né? Um nome que tá... Ele saiu em 2007, eu acho, né? Então, tipo, já há muito tempo, já 2007 vai fazer 16 anos. Então, assim, o Fluminense de longa data já revela muito. E o São Paulo também, né? Principalmente com Cotia. O CT de Cotia, ele foi construído ali em 2005. E se você for fazer uma lista, assim, com tanto de nome que saiu de Cotia de 2005 pra cá, dá pra brincar, né? Dá pra ter uma seleçãozinha até, né? Dá. Assim, o pessoal que passou pelo menos por seleção de base, sempre ali você tinha um destaque da seleção brasileira sub-20 que tinha uma passagem pelo São Paulo. Não só um, na verdade. Vários, né? Assim, vários. Mas é um time que foi um dos primeiros no Brasil a realmente investir em estrutura, né? Sim. Hoje a gente vê um movimento maior, né, para investimento de estrutura de categoria de base. Você vê o Corinthians fazendo, mas quem tem um tempo atrás, assim, quem já investiu um pouquinho atrás, já tem um resultado hoje, né? Hoje a gente pode dizer que o futebol brasileiro tá até em um outro estágio, né? A gente não é mais o protagonista, a gente é quem revela, e o protagonista brasileiro vai ser na Europa, né? Não aqui. É um movimento que tem sido diferente. E, Zé, a gente falou aí Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, mas não tem como não falar do Flamengo e do Palmeiras, né? Sim. Cara,
Qual é o segredo desses times para, além de ter muito dinheiro e ter os jogadores que eles querem, né? A base ser um diferencial, porque você vê no Flamengo o Matheus França agora, Palmeiras o Endrick, uma base assim que de títulos de Libertadores recentes tem uma boa participação da base. Qual que é o Sim, sim. segredo dessas duas equipes, né? Então, eu vou citar aqui, eu vou citar algo que o Paulo Vitor Gomes, que é o treinador do Sub-20 do Palmeiras, disse quando ele foi perguntado sobre. Eu achei muito interessante a fala dele e eu concordo muito, assim. Para ele, a base de uma formação são duas coisas. Primeiro, você ter uma captação boa e segundo, um trabalho de campo bom. O que isso significa? Tipo, esse eu tô falando com um vocabulário mais de quem já acompanha tanto. Talvez a galera que vai, talvez você que tá ouvindo aí não entendeu muito o que eu quis dizer com captação. Captação é basicamente o que a gente chama, o que a gente chamava antes de o que os olheiros fazem, né? É que hoje em dia a gente começou a falar scout, mas o scout é um olheiro, para falar com um Uhum. termo mais fácil de ser entendido. Então, assim, voltando no que o PV, né? O Paulo Vitor, né? Alguns já chamam de PV, falou. Eu vou também pegar uma fala do Zete também, que essa, inclusive, eu vi ele falando, tipo, pessoalmente, assim, eu tava num evento lá no Pacaembu. Nem era sobre base, não, mas acabou que o Zete tava, era sobre goleiros, não lembro direito o que que era. Uhum. E aí, é porque o Zete, ele trabalha em Cotia, né, na formação de goleiros de São Paulo. Sim, sim. E aí ele falou assim, cara, é impressionante como às vezes a gente se interessa por algum jogador e aí quando a gente quer iniciar algum contato, a pessoa fala, ó, o Flamengo e o Palmeiras já estão disputando, já, tipo, vai ou pra um ou pra outro. Então, acho que não precisa falar mais nada, né? Acho Uhum. que só o próprio Zete aí, ele já explicou bem. Mas em termos de captação, assim, acho que outra coisa que a gente tem que falar também, eu vou citar outra frase aqui outra frase de uma pessoa que tá no meio, que é o João Paulo Sampaio. Ele é coordenador da base do Palmeiras e ele é, na minha opinião, o maior responsável por tudo que o Palmeiras está fazendo na base e até no profissional, né? Uhum. Porque uma coisa leva a outra. Mas ele falou assim que tem time que tem muito olheiro, né? Muito captador, só que o Palmeiras nem tem tantos assim. É que agora eu não vou lembrar o número, mas eu acho que o Palmeiras tem menos de 10. E ele falou assim, cara, é mais importante a qualidade do que a quantidade, entendeu? Então, assim, eu acho que a captação do Palmeiras e do Flamengo é muito forte, muito agressiva, sabe? No bom sentido, assim, de tipo, surge algum jogador com potencial e, tipo, eles vão e trazem mesmo. E aí vem a outra parte, né, que o Paulo Vitor falou, que é o trabalho de campo, né? Você ter muitos treinadores bons que vão. Não adianta você trazer um menino bom, às vezes um menino vai vir, sei lá, de Aracaju pra morar aqui em São Paulo, morar no Rio, tipo, a vida dele vai mudar completamente. Só que você tem que receber ele bem, tratar ele bem e fazer ele render o que ele rendia quando ele tava no contexto dele, entendeu? Então, eu acho que isso é o que mais pega. E principalmente no caso do Palmeiras, assim, eu enxergo que o Palmeiras ele tem ainda mais, tipo, treinador bom, assim. Por exemplo, outra coisa que o João Paulo falou foi isso. Ele falou que quando ele chegou no Palmeiras, ele aumentou o número de treinadores, né? Que isso é uma coisa que é fundamental. Tem que ser bom também, né? Mas. Sim, e uma coisa que muita gente do meio do futebol gosta de colocar, de introduzir, é o estilo de jogo, né? Sim. É, lá fora a gente vê o Manchester City tendo o mesmo estilo de jogo do Guardiola para base e vai fazendo uma filosofia, né? A famosa filosofia de jogo. Você sente que Palmeiras e Flamengo na base tem isso ou outro clube que mantenha também essa essa linha de filosofia de jogo? Então, sinceramente, eu acho que não. Eu também lá não sou. Não é muito minha praia, assim, ficar analisando esse tipo de coisa, sabe? Mas eu diria outra coisa, na verdade. Eu diria que o Palmeiras e o Flamengo, na base, eu acho que eles criaram uma mentalidade vencedora, né? Que isso é uma das coisas importantes. Até o próprio João Paulo, na verdade, o Paulo Vitor, né? Tô falando o nome desses dois porque, assim, hoje em dia o Palmeiras é a melhor base do Brasil, principalmente depois que aconteceu ano passado, né, em 2022. E ele falou isso, assim, que ele era do Palmeiras em 2017, ele saiu e ele voltou em 2021. Aí perguntaram pra ele o que que você notou de diferença. Ele falou que o João Paulo mudou muita coisa. Ele falou que o João Paulo mudou a mentalidade, né? E ele botou uma mentalidade vencedora. Então você formar um menino que desde os 13, 14 anos ele se acostuma a ganhar, ele vai levar isso com ele pro resto da carreira, entendeu? Então isso eu vejo que eles estão
você vê, o Abel Ferreira também no profissional do Palmeiras, tipo, ele tem uma mentalidade muito vencedora. Então isso tá casando muito bem e eu acho que isso acontece. Mas pra falar de DNA, assim, eu acho que eu falaria mais isso. Talvez o Santos, né, joga, tipo, a torcida cobra até que o time de base do Santos jogue pra frente, né? E o Santos gosta muito de jogador driblador, né? Tanto no profissional quanto na base. Então, eu acho que é por aí. A filosofia de jogo, então, pra você, acha que não é um diferencial pro moleque depois subir, se sentindo mais confortável pra fazer uma estreia? Pô, eu sei exatamente, vou dar um exemplo. No Corinthians, por exemplo, o Roger Guedes joga pela ponta esquerda, mas também faz um segundo atacante, encostando no Yuri Alberto, fazendo a função, e entra o Pedrinho. Se ele fizesse esse mesmo esquema na base, você acha que ele entraria mais confortável para poder executar essa função? Ou você acha que isso, o moleque que vai chegar ali vai saber, vai ter que dar conta do recado? Então, eu acho que sim. Para responder essa pergunta, eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, falando de novo do João Paulo, Aham. porque, assim, eu acompanho, eu consumo muito. Tipo, toda entrevista que ele dá, eu paro e assisto, porque ele é realmente uma aula, assim. E ele fez outra comparação que eu achei espetacular também. Ele falou assim: a base é tipo a escola, pô. Mas é a escola. Tipo, na escola você estuda várias matérias, né? Tipo, geografia, matemática e tal. E ele falou que na base tem que ser igual. Tipo, você tem que saber jogar em várias posições, entendeu? Sim. E eu vi ele falando isso, e agora que eu tô acompanhando de forma mais profunda, eu vejo isso acontecendo na prática, entendeu? Porque falar é uma coisa, né? Não adiantaria ele falar, não, aqui a gente faz isso e não acontece. Isso realmente acontece, assim. Você vê os jogadores do Palmeiras, eles jogando. Ah, o moleque é, sei lá, zagueiro. Ah, ele vai ter um jogo que ele vai estar de lateral direito. Vai ter um jogo que ele vai estar de volante. Então eu acho que é mais essa polivalência, assim, tipo, isso de aprender várias matérias do que propriamente um estilo de jogo mesmo. E eu acho que esse do estilo de jogo pode ser perigoso, né? Porque às vezes ele pode ficar muito preso a isso, né? Um cara que gerou um pouco, que entra um pouco nessa discussão, vou longe agora. No Barcelona, por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando que, por exemplo, sabe o Bojan? Tipo, Lógico, o a eterna Messi, né? promessa, O novo Messi, o essa Messi fera aí mesmo. espanhol. Então, tipo, ele conseguiu, tipo assim, ele foi formado lá em La Masia, né, que é onde o Barça forma. Ele aprendeu a jogar de um jeito, pô. E ele ficou talvez meio que preso, né? E tem Engessado ali. alguns outros caras, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já vi o Bielsa falando isso, que tipo, na base, o jogador tem que aprender a jogar em vários esquemas, entendeu? Que é essa história da escola, tipo, das matérias, né? Não adianta você só aprender de um jeito, você tem que aprender o máximo possível. Para chegar no profissional e já tá pronto, porque principalmente futebol brasileiro, né? A gente estava até conversando aqui das mudanças de técnico, o Flamengo, né? Que teve o Sampaoli agora chegando, teve a demissão do Vitor Pereira e vai mudando esquema. Tem técnico que gosta com 3 zagueiros, técnico que gosta com 4 zagueiros ali, com a mania de 4. Então é uma coisa que o jogador tem que estar adaptado, né? E tem muitas histórias no meio do futebol que a gente está acostumado a ver. O próprio Cafu, que jogou em diversas Sim, posições pô. até conseguir uma vaga. Um exemplo mais recente, que recentemente até viralizou na internet, o Robert Renan, né? Que Sim. chegou a jogar como atacante, foi meia, aí foi para a zaga. E é hoje uma das principais promessas do setor defensivo do futebol brasileiro. Tá no Zenit, né? Mas muito provavelmente Não vai durar não lá, vai né? durar muito lá, né, Zé? Não, não, eu acredito que não. Mas tem até um outro exemplo mais. Bem recente agora. Um jogador do Fluminense, o Alexander. Ele era. Ele. Muito bom jogador. Então, no Sub-20 ele era volante. E aí, ano passado, antes do Marcelo chegar, o Fluminense não tava se acertando na lateral esquerda. E ele estreou na lateral esquerda, entendeu? E ele jogou muito. E aí depois, só depois eu fui descobrir também, eu não sabia. E eu vi que ele já tinha jogado de lateral na base também, entendeu? Então ele acabou aproveitando. Tipo, agora com o Marcelo e tal, ele talvez vai Provavelmente. jogar. A gente não sabe, né? Mas assim, ele pode jogar nas duas. E isso fez com que ele, até na seleção sub-20 também, ele fez uma outra função também. Evoluísse, né? Evoluísse Então, como jogador. O Alexander é muito bom de bola. muito bom mesmo. Ele assumiu ali a lateral esquerda com o Fernando Diniz enquanto o Marcelo não chegava e realmente tem ainda, né? Um desempenho que chama Gosto, bastante gosto. atenção.
E é um cara, até para a seleção brasileira, se a gente for falar do profissional, hoje em dia a gente tá com certos problemas ali sim. naquele setor defensivo Tá em de aberto. lateral. Tá em Ali aberto. tá em aberto, às vezes um jogador, você não vê que tava no meio, vai pra lateral esquerda e funciona. Sim. E a gente tá falando aí do Palmeiras e Flamengo, que são times de massa, a gente pode considerar que são times de massa. Sim. E é um debate que quando a gente vai conversar de futebol, de base, a gente sempre fala do Corinthians, né? Pô, o Corinthians ganha título, consegue maior campeão da Copinha, e acaba saindo com aquela fama de, pô, o Corinthians ganha título, mas não revela ninguém. E a gente sabe que pro clube o que é melhor, ganhar o título ou revelar a joia? Revelar a joia. O que falta pro Corinthians revelar essa joia? É paciência no profissional? Ou, sei lá, monta times coletivamente bons que depois, quando sobe um ou outro no profissional, não consegue desenvolver? Apesar que nos últimos anos tem usado mais a base, né? Passou um período ali sem, mas agora tá apostando um pouquinho mais, até de novo, pela falta de dinheiro que a gente tinha falado já no começo do nosso podcast, né? Então, eu acho o seguinte, essa pergunta pode gerar um pouco de polêmica, né? Mas é isso que a gente gosta. Vamos falar. Já pra começar, tipo, eu não gosto dessas afirmações rasas, tipo, o Corinthians não revela ninguém, o Corinthians revelou o Marquinhos. Entendeu? Então já começou errado, mas tudo bem. Mas você perguntou, tipo, o que você acha que... O que eu acho que o Corinthians precisa fazer pra subir de patamar e revelar mais, né? Sim. Eu acho que, cara, é fazer o que... Assim, não tem receita de bolo, né? Tipo, não tem uma receita certa, assim, que vai dar certo. Mas, assim, eu acho que tem que fazer o que o Palmeiras e o Flamengo estão fazendo, que é o que eu tava falando. Captação boa. Buscar, tipo, tentar captar os jogadores o mais cedo possível. Tem um dado também que fala que, agora eu não vou lembrar exatamente, mas assim, a grande maioria, você pega as maiores vendas, faz uma lista com as maiores vendas, os jogadores que foram vendidos mais caro, a grande maioria deles chegou no clube muito cedo, entendeu? Porque quanto mais cedo você achar, melhor, entendeu? Porque você não vai tirar um jogador bom de algum clube se ele já tiver 16, 17 com um contrato profissional, entendeu? É outra coisa também. Um jogador pode assinar um contrato profissional aos 16 anos. Até isso ele não pode. E o contrato profissional protege muito mais, né? Tem multa e tudo. Então é isso, assim, é captação e trabalho de campo. Contratar treinador bom e ter uma gestão melhor. Porque o Corinthians, ele tem várias polêmicas ali na gestão da base. Tem coisa que... É que, assim, a maioria das coisas eu ouvi falar de pessoas do meio, né? Então, enfim, não posso provar e tal, mas assim, tem muito problema na base do Corinthians. Tem muito treinador, talvez seja forte, mas assim, tem alguns treinadores que são um pouco questionáveis. Tem muita gente que não entende a escolha, né, de alguns nomes e até da direção, assim, de quem manda, sabe? Quem toma as decisões. Também tem uns personagens meio como é que eu posso dizer, assim? Que a torcida não entende. Polêmica. Que a torcida não entende como ele está ali, entendeu? Vou citar também uma matéria que eu vi, não sei se foi hoje ou ontem, do meu timão. O Corinthians contratou um jogador de futevôlei, parece, né? Parece não, assim, é real. Tipo, foi dado pelo meu timão, que é uma notícia confiável, é um veículo que tem credibilidade. E ele simplesmente não estreou ainda, né? Obviamente, então assim, sabe, eu acho que isso diz muito, né? Tipo, você lê uma notícia dessa e você fica com uma sensação de tipo, pô, como assim? Não tem como dar certo isso. O Corinthians teve até aquela polêmica do time sub-23, né? Sim. Que jogadores que nem chegaram a entrar em campo e foram contratados. O Corinthians é o oposto. Tem algumas bizarrices. Tem algumas bizarrices que acho que a gente não pode provar, não tem como provar, mas, né, as coisas o tempo vai mostrando. Né? Exato. O tempo vai mostrando. E ao mesmo tempo que a gente tem esse exemplo ruim, tem times menores, ou melhor, menos conhecidos. Com menos investimento, talvez. Com menos investimento. Menos torcida. Com menos torcida, que fazem um trabalho de base muito interessante, né? Sim. O Ibrachina, que chamou a atenção nessa última copinha, do Esportivo Brasil, o América Mineiro chegando aí numa final de copinha. O América Mineiro sempre fez um trabalho interessante ali nas categorias de base, já foi campeão brasileiro em 2011. Cara,
você pudesse falar um pouquinho desses times, o Ibrachina principalmente, do Esportivo Brasil, que são jogadores que, pra vocês terem ideia, do Esportivo Brasil, Matheus Cunha saiu de lá, nomes interessantes do futebol brasileiro, que às vezes nem joga aqui. Tem bem mais. E vai jogar na Europa, a gente não conhece. Geralmente é time satélite, né, que a gente fala. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho pro pessoal do podcast para entender melhor o que é esse Ibrachina, quem que é esse Desportivo Brasil, por exemplo. Então, são dois times que, assim, o Desportivo Brasil eu já conhecia. Eu conheci acompanhando as lives lá do Olheiros, né? Queria mandar um abraço aí pra eles também, que sabem muito, são referência aí. Mas, enfim, vamos lá. O Ibrachina eu conheci quando eu me mudei pra cá, né? Me mudei pra cá no começo do ano passado. E, então, o Ibrachina é um time que eu conheço bem, muito bem mesmo, assim, que eu acompanho bastante. É um time que joga aqui na Moca. Eles têm um campo sintético lá, que é a arena deles, né? Onde eles mandam os jogos. É um time fundado em 2020, ou seja, muito recente, né? Fundado ali antes da pandemia começar, então isso atrasou um pouco o processo também. E Ibrachina significa Instituto Brasil e China, para quem não sabe também. Então, até nos uniformes também, tipo, o uniforme número 1, que é vermelho, são as cores da China, e o uniforme número 2 é amarelo, com as cores do Brasil. E é um time que assim, ele visa formar jogadores, revelar. É um time que tem plano de virar profissional também, eles querem jogar a Bzinha. Me falaram ali que talvez até ano que vem, Bzinha, né, que é a 4ª divisão, Sim. que é um campeonato sub-23, mas é considerado profissional. Inclusive vai ter até a 5ª divisão, né, não sei como vai ficar isso, mas assim, eles não querem ficar só na base. Eu perguntei também lá pro diretor deles se eles pretendiam fazer umas categorias menores, né? Porque atualmente eles só tem sub-20, sub-17 e sub-15, né? Pra explicar pra galera aí, pra você também que não sabe ainda exatamente a diferença. É bem simples, assim, sub-20 só pode jogar no sub-20 quem vai completar 20 anos nesse ano, por exemplo. Esse ano é quem nasceu em 2003. Quem nasceu em 2003 vai fazer 20 anos esse ano, então pode jogar no sub-20. Quem nasceu em 2002 já não mais, né? Faz 21. Sim. E sub-17 é a mesma coisa. Quem nasceu até 2006, no caso desse ano, e sub-15, 2008. Ele só tem essas 3, né? Não tem, por exemplo, sub-13, sub-11, que tem um campeonato paulista sub-13 e tem um campeonato paulista sub-11 também. E é isso, é um time que tem uma captação muito forte também, assim, não sei se uma captação, mas assim, é um time que consegue tem um investimento necessário e suficiente para trazer jogadores que eram de clube grande, entendeu? Por exemplo, no Ibrachina tem jogador que era do Atlético Mineiro, tem jogador que era do Palmeiras, do Cruzeiro, enfim, vários, né? Enfim. E aí é um time que, assim, é muito forte em casa, é um time que tem um gramado sintético e consegue usar muito bem a favor. Então acho que eu diria que é por isso, assim, que eles vêm fazendo sucesso. Tem ótimos treinadores também, na minha opinião. Conheço os 3... né? São 3 categorias, né? Conheço os 3, consegui acompanhar no passado, que é importante também. Não adianta só você ter investimento se você não consegue fazer com que isso vire na prática, né? Então é um time para acompanhar aí. Vamos ver. Mas ano passado fez muito barulho nos estaduais aqui na base, né? Tanto é que foi um dos únicos que chegou nos 3 mata-mata, né? Nas quartas do 20, do 17 e do 15. O Corinthians, por exemplo, não chegou nas 3, só chegou em 2. Então, assim, daí você já vê que é um time que tá tem um trabalho sendo feito ali. Exato. Trabalho de campo e de prospecção, né? Que são os 2 pilares, eu acho. E o Desportivo Brasil é um time já um pouco mais conhecido, assim, eu já conhecia, só que não acompanhava tanto. E é um time, assim, que tem muito nome que, assim, as pessoas nem sabem que já passaram por lá, sabe? Pra falar mais alguns, por exemplo, o Scarpa veio de lá. O Bremer, que jogou a Copa, veio de lá também. Tipo, ele foi pro Atlético Mineiro depois, mas antes do Galo ele era de lá. O Rodrigo Muniz, do Flamengo, também, que tá na Europa. Então, assim, é um time que consegue também ter um ótimo trabalho de base. Já foi campeão paulista de base e tudo mais. É um time que também investe muito mais na base, né? Você vê o time principal dele joga a Série A3, né? Que é a 3ª divisão. Então, daí você já tira, né? Como eles dão muita... tem um olhar muito atento. E acho que é isso, né? Você falou do América também. Tipo, o América é uma base excelente também. Só pra você ver, na última Copa do Mundo, tinham 2 jogadores revelados pela América, né? O Danilo e o Richarlison. Então daí você já tira também. Já tira, que é um trabalho
bem feito. A gente, quem acompanhou a Copinha 2023 aí, viu Sim, que o time deles era bem bons. Teve o Arthur, né, agora, que vendido. foi vendido pro Bayer Leverkusen, se Isso, eu não me lateral engano. direito, exatamente. Então é um trabalho bem feito. Mas assim, desses times, o América Mineiro a gente pode dizer, é conhecido, mas assim, time satélite, além de Ibrachina, Desportivo Brasil, qual trabalho chama mais atenção também? Ah, tem muito. Tem muito, viu? Se pudesse Tem dizer, bastante. assim, um que realmente merece um destaque que as pessoas geralmente não dão tanta atenção. Uhum. Ah, eu acho. Dá pra falar dois, assim, também daqui, ficando aqui em São Paulo, né? Que é onde tem mais time também. Eu diria a Ferroviária de Araraquara e o Ituano, né? Ferroviária é um time que, se você for olhar jogador de base, time de base dos outros, dos grandes, né? Dos times do eixo ou de primeira divisão, pô, tem muito jogador que era da Ferroviária. Tem muito. No Flamengo tem um monte. No Palmeiras tem. No Atlético Paranaense tem um monte. No Inter tem, entendeu? Então, assim, acaba que isso deve passar despercebido porque quando ele virar profissional, ele vai, assim, por exemplo, vão dizer que ele foi revelado por um clube do eixo, mas ele saiu de outro lugar. Isso acontece muito com os times do Nordeste também. As pessoas dizem, tipo, não tem jogador de time do Nordeste convocado, não tem, mas, tipo, tem, só que ele mudou de time ainda na base, entendeu? E o Ituano também revelou o Martinelli, né? Que é um time que é mais um que tava na lista da Copa. E pelo andar da carruagem deve estar na próxima também. Imaginando daqui. Joga muita bola, né? Sim, sim. Joga muita bola, vive uma fase excelente desses talentos sub-23 aí. Ele é um dos que eu acho que pode dar mais certo, assim, com a camisa da seleção brasileira. Já tem rodagem da última Copa do Mundo e agora vai buscar o espaço aí. Sim. A Arsenal, aí você sabe, né? Se dá sucesso, vai jogar em outro clube. Inclusive, você tocou no assunto Martinelli. A gente vai encaminhar a entrevista aí para uma parte mais de mercadual da categoria de base. Ele é um exemplo de um jogador que jogou muito pouco no Brasil e atuou assim de uma maneira... Passou rápido, se destacou e saiu. Ele ainda jogou um pouquinho. Só que cada vez mais os clubes, os gigantes europeus vêm buscar mais cedo, né? Você acha que isso afeta um pouco na preparação desses garotos, mentalidade e até desejo de fazer sucesso nacionalmente? O que você acha sobre isso? Porque é um debate antigo, mas que sempre dá pano pra manga, né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso caso a caso, sabe? Porque, assim, por exemplo, eu acho que isso vai muito da gestão de carreira e do plano de carreira de cada um, entendeu? Porque, assim, os jogadores eles têm projeções diferentes, sabe? Então, por exemplo, eu entendo que é péssimo tipo, pro futebol brasileiro eles saírem rápido. É horrível, né? Tipo, enfraquece a nossa liga, o nosso produto. Mas, sinceramente, tem alguns que eu acho certo eles saírem cedo, sabe? Pensando na cabeça, com a cabeça dele, assim. Por exemplo, deixa eu ver. Deixa eu pensar em algum exemplo. O próprio Endrick, vai. O Endrick é um exemplo. Então, eu acho que, na verdade, palpável, o Endrick, tipo assim, eu acho que pra ele vai ser bom ele sair aos 18. Porque ele já vai ter 2 anos de profissão. Mas ele, na verdade, não é um exemplo porque ele é muito fora da curva, assim, entendeu? Assim, ele pode ser um exemplo, mas de outro... Um Kennedy, talvez, seja o exemplo que você tá procurando. Eu acho que, assim, tem jogador que, por exemplo, indo pra Europa, ele vai ter um treinador 1 milhão de vezes melhor e ele vai se desenvolver muito mais, entendeu? Talvez o Vinícius, por exemplo. Ele poderia ter ficado mais um tempo aqui? Poderia. Mas assim, você acha que ele evolui mais aonde? Tipo, treinando com Modric, com Kroos e com companhia? Ou aqui com alguns treinadores daqui que eu acho que tem um nível bem mais baixo que na Europa, entendeu? Então, assim, é muito caso a caso, mas também tem outros tantos que não deram certo, né? Então, eu acho que vai muito da escolha, eu acho, do lugar que o jogador vai, entendeu? O jogador tem que ver a liga que ele tá indo, o clube que ele tá indo e se o treinador que tá lá gosta de usar jovem, entendeu? Porque eu acho que, assim, pra um jovem se desenvolver, ele tem que ser olhado de uma forma diferente, entendeu?
Tipo assim, ele não pode entrar aos 40 do segundo tempo com o time perdendo. Entendeu? Se ele entrar, é óbvio que ele não vai fazer nada. A não ser que seja o Neymar. E não tem Neymar, assim. Neymar tem um só. E, enfim, entendeu? Então, assim, eu acho que um jovem é fundamental ele ter um técnico que sabe desenvolvê-lo. Você vê até o Vinícius e o Rodrigo, por exemplo. Eles estão jogando muito mais depois que o Zidane saiu. Entendeu? Que não utilizava até jogadores de base. Não, ele até usava, mas assim, é a questão de potencializar e de saber usar no sentido de, tipo assim, dar sequência e dar confiança, entendeu? Porque, por exemplo, tem técnico que só vai usar o cara da base se realmente não tiver outra opção, pô. Tipo, põe ele, por exemplo, improvisa um cara, mas não põe, entendeu? E tem outros que tem coragem de pôr. Então, assim, isso é muito... Entendeu? E, por exemplo, só pra citar alguns casos que deram muito errado. O Reinier é um caso que tá dando muito errado. Ele ficou 2 anos no Dortmund sem jogar. E olha que o Dortmund, pra quem não acompanha, é um time que dá muita chance pra jogadores que vêm da base, né? É um time que tem como filosofia até revelar jogadores pro futebol europeu e vender, né? Por milhões. Mas tem a questão da liga também, sabe? E tem a questão do esquema também. Tipo, são vários fatores, na verdade, né? São vários. Tipo, é um tema que vai longe. Mas eu acho que eu diria isso, assim, tipo, um jogador ele tem que escolher muito bem pra onde ele vai, ver, tipo, qual treinador, qual a liga e pensar bem nessa decisão pra carreira dele, porque ele pode ser muito bom, mas se ele for pro lugar errado, pode acontecer dele voltar, e, enfim. É isso. Eu acho até, por exemplo, o caso do Renier, que é um moleque que gerou um grande interesse público, né? Porque ele pegou aquele Jorge Jesus ali de 2019, foi pro Real Madrid. Acho que os times que ele escolheu, pelo menos até o Borussia Dortmund, nem foram... Não acho que foram escolhas ruins. Depois agora ele tá no Almeria aí, tá encostado, não tá conseguindo jogar. E você tava falando desse exemplo ruim também, a gente pode dizer até do próprio Kaique, né? Que hoje... Tá no Bahia. Pra quem não lembra, o Kaique jogou no Fluminense, base, assim, um garoto super promissor. Foi pro Manchester City muito jovem. Só que ele nunca chegou... Ele chegou a jogar, acho que uma partida no profissional, se não me engano. Copa da Liga, eu Copa acho. da Liga, mas não teve sucesso, né? Ali com o Guardiola. E foi pro Bahia agora e também não tá conseguindo desenvolver. Então é o que você falou, né? É o caso a caso, mas o Kaique era um cara que se esperava muito dele, né? É uma baita decepção, inclusive. Em 2020 ele foi campeão brasileiro, sub-17, com o Fluminense. O time era uma máquina do Fluminense, era um time absurdo, assim. Inclusive foi contra o Atlético Paranaense, que é um time que no começo eu falei, né, do trabalho também. Sinceramente eu não sei o que acontece com ele. Eu queria entender, assim, talvez tenha algum problema extracampo, sabe? Ou talvez é algo mais da parte mental, assim, talvez ele tá desanimado, tá desiludido, ou talvez ele não tá se dedicando igual ele deveria, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, elas pecam muito, assim, elas esquecem essa parte, sabe? Porque quando você vai analisar um jogador, principalmente um cara novo, um jovem, assim, se você quer, tipo, olhar, assim, analisar a projeção dele, você não tem só que analisar se ele é bom ou se ele é ruim, sabe? Se você gosta do futebol dele ou não. Você tem que analisar, tipo, se ele tá focado na carreira ou não, né? Por exemplo, essa semana eu assisti uma palestra de um scout e ele falou o seguinte, ele falou, cara, quando eu tô analisando algum potencial jogador, assim, eu me pergunto, tipo, se ele quer comprar uma Lamborghini ou se ele quer ganhar a Liga dos Campeões, pô. Então, tipo, essa parte da mentalidade diz muito, assim. Então, são vários fatores. Tipo, o cara pode escolher o time errado, ou ele pode chegar lá e o treinador gostava dele, mas aí o treinador pode ser demitido e aí vem outro que não gosta dele. Entendeu? Então, assim, é um assunto que vai longe porque são vários fatores que podem interferir no futuro da carreira. Se vai vingar ou não, né? E é bom que a gente tá falando isso porque o Kaique também é um exemplo do imediatismo, né? O imediatismo para a categoria de base, você acredita, essa filosofia do imediatismo, você acredita que é uma oportunidade ou uma fogueira pro jogador que tá vindo ali na categoria de base? Então eu acho que isso é muito caso a caso também, porque assim, vamos lá,
tem jogador que, às vezes, que é o caso do Endrick, por exemplo, tipo, ele não tem mais o que fazer em sub-20, sabe? Tipo, isso é pra qualquer pessoa, assim, tipo, em qualquer trabalho. Tipo, a pessoa precisa ser desafiada pra ela render, entendeu? Tipo, ela não pode estar na zona de conforto, senão é provável que ela não renda o que ela pode, entendeu? Então, por exemplo, no caso do Endrick, ele já zerou o sub-20, ele não tem mais o que fazer lá, tipo, não é mais desafiador pra ele, então ele tem que subir. Ponto. Na minha opinião. Mas tem outros que, talvez, assim, eles ainda podem se desenvolver mais e aí pode aparecer uma oportunidade que, sabe, quando ele ainda tinha tempo de se desenvolver, e aí ele pode aproveitar, ou não, entendeu? Sim. Mas eu acho que o imediatismo é péssimo, assim, péssimo, péssimo. Eu acho péssimo. Tipo, eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito, assim, tipo, é uma coisa que é horrível, assim, tipo, a gente não tem nada a ganhar com isso, entendeu? Nada, nada. Eu sei que não vai mudar, tipo, a realidade é assim, mas também tem gente que tem argumentos contra isso, né? Contra essa questão do que você falou, tipo, às vezes a oportunidade vem, você tem que estar pronto. Mas eu acho que o imediatismo tem que, tipo, a gente não pode ter essa mentalidade imediatista, porque às vezes um menino tem, sei lá, 18, 19 anos e às vezes ele não tá pronto, entendeu? Então tem uns que não estão prontos, tem uns que já estão prontos até demais. Tipo, é aquela conversa, tipo assim, cada um tem seu momento, sacou? E tem jogador que às vezes tem que voltar pra base. Tipo, não é um crime isso, entendeu? Por exemplo, o Ângelo, a gente tava falando disso hoje mais cedo. Pô, ele subiu com 15 anos, tipo, por que ele não voltou, entendeu? Porque assim, você ser promovido é uma coisa. Você, tipo assim, você pode jogar no profissional, mas você não significa que você subiu, entendeu? Se você tem idade de base ainda, você pode ficar subindo e descendo. Tipo, não tem problema. Sabe, tem gente que se incomoda com isso. Evoluir, né? Ah, Faz parte da evolução do jogador. é. Tanto é que até saiu recentemente uma entrevista aí, uma notícia, né? Do Ângelo tá treinando finalização. Inclusive, esse é um dos grandes debates em cima dele. Pô, o cara, teoricamente, já deveria chegar ali no profissional, depois de toda a expectativa ali criada em cima dele, pelo menos com essa finalização já mais preparada, né? Mas vem justamente disso que você tá falando pra mim. Ele sobe com 15 anos, fica ali treinando com um profissional. Às vezes você pula uma etapa ali atrás que pra corrigir depois você pode até pagar o preço, que é o que tá acontecendo com o Ângelo, por exemplo, né? A torcida não tem mais paciência com ele. Ele é um moleque super novo, não tem nem Sim, 20 anos e ainda pode... Ele tem 18. Então, evoluir pra caramba. Ele tirou carteira de motorista ano passado. Entendeu? Então, Isso é tipo, bizarro. talvez até esse ano, né? Porque o aniversário dele é em dezembro. Então, tipo assim, essa coisa do imediatismo, essa mentalidade é péssima, assim. Eu sei que futebol às vezes não dá pra esperar muito, né? Principalmente porque o profissional, dependendo do clube, tem uma cobrança até bem exagerada, mas eu acho que assim, o que eu diria, tipo, pra sei lá, você que tá assistindo aí, se tem algum jogador do seu time que é novo, mas que não tá rendendo, eu sugiro que, tipo, se ele tiver apresentado um futebol, se ele tiver apresentado talento, né, potencial na base, tipo, você tem que esperar, pô, você tem que ter paciência, senão você vai estar jogando fora dinheiro, né, porque se ele for vendido, ele vai dar dinheiro pro seu clube. Bom, quem deu dinheiro pra clube, assim, foi o Endrick, né? 72 milhões de euros, ainda não foi tudo pago e pode até aumentar. Não tem como a gente tá aqui falando de base e não falar dele, né? E esse ano eu acho que houve até uma cobrança injusta. O moleque tem 16 anos, já tinha gente com uma pressão desnecessária, porque ele passou a primeira fase do Paulistão ali e só foi marcar nos 2 jogos da final. Só nos jogos mais importantes do campeonato ele estava fazendo. Mas antes disso veio uma pressão muito grande em cima dele. Também tem que haver, não só do lado do jogador e clube, mas também do torcedor, um pouquinho de, pô, colocar a mão na consciência e falar, pô, o moleque tem 16 anos e tá jogando ali. Com certeza ele não tá 100% preparado porque ele vai ainda enfrentar, não é? Sim. Então, eu acho que no caso dele, tipo, as pessoas têm que entender que, assim, ele é muito fora da curva, assim, muito, muito, tipo, em todos os fatores, né, que se você for olhar, tipo, pra analisar parte técnica, tática
física e a parte mental. Tipo, ele tá acima em todos. Então, assim, primeiro ponto, eu acho que ele subiu com mérito, que nem eu falei aqui mais cedo, tipo, ele não tinha mais o que fazer na base porque ele já tinha zerado. É tipo um jogo de videogame que você chegou na última fase e você ganhou, pô. Não tinha mais o que ele fazer ali, não tinha mais o que ele fazer, entendeu? Só que também não significa que ele vai virar o Romário, né? Tipo, também não é assim, né? Mas eu acho que as pessoas têm que ter paciência, não sei, não tem outra palavra, sabe? Não tem muito pra onde correr, tem que esperar. E se você conseguir esperar, vai valer a pena, eu acho. Principalmente no caso dele, que é muito fora de série, assim. Você acha que valeu, então, a pena ele ter já assinado o contrato ali, profissional, com o Palmeiras e já assinado depois com o Real Madrid? Você acha que ele fez o certo? Já de se fechar pro mercado. É que ele fechou com o que a gente diz hoje, o maior clube do mundo, então, né? É difícil recusar a proposta do Real Madrid. Mas não tem como, é impossível, na verdade. Você acha que o Neymar foi um cara que... Segurou lógico, eles bem. são bem diferentes, não estamos nem comparando aqui, mas foi um cara que se segurou bem acima da média, né? Mas ele saiu com 21 anos. Ele teve essa preocupação de pelo menos criar memórias no Brasil pro torcedor brasileiro. O Endrick ainda pode, né? Tem 2 anos aí pra jogar, mas é um pouco diferente, né? Você acha que às vezes não passa pela cabeça do jogador, pô, será que eu não deveria ficar um pouquinho mais? Então, eu acho que a gente chegou num ponto de, tipo, discrepância financeira entre, tipo, time brasileiro e time europeu que não tem como mais, sabe? Não tem como. Eu acho que isso, enquanto a diferença a nível financeiro for desse tamanho, não tem como. Tipo, os jogadores vão sair, sabe? Não tem o que fazer. Tipo, os melhores estão na Europa e se ele tá entre os melhores, ele vai para lá. Não tem muito pra onde correr, entendeu? Por exemplo, isso não é só no Brasil. Tem outros países que ainda tá igual. E é porque, assim, aqui tem muito jogador. Mas, por exemplo, o Chelsea acabou de comprar um equatoriano. Paes, né? Paes, que fala. Joga muito, inclusive. Camisa 10, inclusive, então, quem acompanha aí base sabe de quem a gente tá falando. É um cara que tem muita qualidade. E o Chelsea é um outro time que tá investindo também. Sim. Né? Então, pô, tá vendo? Não é só aqui no Brasil, tipo... Por exemplo, você acha que o pai joga no Del Valle? Você acha que a torcida do Del Valle queria que ele ficasse aqui mais muitos anos também? Até a gente mesmo, né? Tipo, sul-americano, pra ver ele jogando na Libertadores, por exemplo. Mas não tem como, pô. Não tem como. E, tipo, o que são 20 milhões de euros pro Chelsea? Pô? Nada. Não é nada. Entendeu? Então, assim, eles gastaram quanto agora na última janela, entendeu? Então, assim, pra eles é muito confortável vir aqui e dar 20, 30, até 40 milhões em algum jogador desse nível e pagar o... Tipo, apostar pra ver. E geralmente dá certo. Assim, às vezes dá errado, mas pode dar muito certo. A maioria, para um clube como o Real Madrid, Chelsea, investir a quantia que eles investem, eles não estão investindo... É um trocado, pô. Não, e eles não estão também investindo em qualquer jogador. Sim, porque, sim. tipo, é um trocado, mas é um dinheiro relevante. Sim. E, inclusive, a venda do Endrick, eu acho que foi bem justa. São quase meio bilhão, se você foi muito parar dinheiro, foi bastante um moleque de dinheiro. 16 anos que nem tinha estreado no profissional direito. Foi então é um valor interessante. A gente tá falando desse Real Madrid, tem como a gente não falar que é um time que meio que revolucionou esse mercado de jovens europeus aí, trazendo jogadores para a Europa muito cedo. Eles acertaram ali com o Vinícius Júnior, já tinham feito isso com o Robinho muito antes, aí eles pararam um pouco e agora voltaram a investir no jogador jovem, tanto é que eles fizeram toda essa reformulação do Real Madrid hoje, o Valverde, Sim. Agora com o Vinícius Júnior, Rodrigo, e o Vini Júnior é um grande exemplo desse moleque que jogou pouco tempo e foi pro Real Madrid, o Rodrigo também, e tem até um outro jogador aí surgindo, né? Que a gente tava conversando, o Vinícius Tobias, né? Sim, sim. Queria que você falasse também um pouquinho desse planejamento. O Real Madrid é um time que olha muito pro mercado nacional aqui, jovem, né? Tenta trazer muito. Por mais que o Vinícius Tobias tenha vindo do Shakhtar Donetsk, né? Tava na Ucrânia. Então, a questão foi o seguinte. O Real Madrid tentou trazer o Neymar, né? Lá atrás, não deu. E o Real Madrid se arrependeu, né? E aí, o primeiro jogador que fez,
tipo, barulho assim, muito, muito barulho mesmo, a esse nível, depois do Neymar, foi o Vinícius, né, em 2017. E aí o Real Madrid não pensou duas vezes, né? Foi lá e pagou pra ver, né? Vamos dar essa grana aqui apostando que vai dar certo. Demorou um pouco, mas deu certo, como era de se imaginar. E aí, a partir do momento que um dá certo, tipo, ele abre a porta pros outros, né? Só você ver aqui no Brasil, tipo, ver um treinador português que fez muito sucesso e depois veio um 50. Então, a mesma história, pô. Tipo, o Vinícius deu certo e o Real Madrid já foi no Rodrigo, que era o próximo da fila. Entendeu? Então, assim, o Vinícius, ele abriu essa porta, né? E o Real Madrid realmente mudou, tipo, essa filosofia, assim, mercadológica, porque, tipo, o Real Madrid gostava de comprar jogador pronto, né? Claro. Tipo, comprou, por exemplo, o Kroos e o Rames depois da Copa de 2014, né? Que eram os caras que já tinham se provado num alto nível, assim. Mas é isso, tipo, o Real Madrid tá certo. Ele teve retorno técnico, está tendo, né? Se quiser, vai ter esses caras por 10 anos, porque eles estão começando agora, só você ver. O Vinícius e o Rodrigo, eles estão afirmados há uma temporada só. Tipo, essa é a segunda temporada deles já num nível assim de. Acima. De estrela. De estrela, sacou? Então, assim, tá certo. Tipo, vai errar com alguns, vai, mas também vai acertar, porque é aquilo, assim. Tipo, o Real Madrid é um time. Assim, que nem você falou, é um time muito grande. E assim, eles não compraram o Vinícius ou o Rodrigo porque eles viram um DVDzinho no highlights no YouTube, entendeu? Não foi, tipo, eles estão monitorando há muito tempo, tipo, e não é só o Real Madrid, pô, tipo, pra você ver, o Norwich tem um olheiro, tem um scout aqui no Brasil, pô, o Norwich. Imagina. E leva, né? Levou o Gabriel Sara aí, que é um Entendeu? moleque que também Norte é um time da Inglaterra, tá na segunda divisão agora, né? Segunda divisão. Tá segunda, né? Tá, é aquele time subir, que, né? que sobe, aí elevador, cai, né? sobe e cai, mas é um time que faz um trabalho bem interessante Sim. Então, de assim, scout, assim. tipo, o Real Madrid viu que deu certo e mudou a filosofia e agora tá continuando, né? E eu acho que a tendência é dar certo mais vezes, porque pra você comprar um jogador, assim, você pesquisa muito e tal. E hoje em dia, pô, é muito fácil você ter vídeos, sabe? Tipo, com a internet, com o YouTube, com jogos, a transmissão, com plataforma de scout e tal, você consegue ver tudo, pô. Ou até contratar um scout pra morar aqui, né? Tipo, o Liverpool tem um scout que mora aqui também, o Nice da França, um monte de time tem. Então, assim, tá muito mais fácil fazer isso, entendeu? E sobre o Tobias, é um cara que eu aposto muito nele, assim, tipo, eu acho que ele vai dar muito certo. É um cara que é pouco conhecido aqui ainda, né? Normal, tipo, acho que quem conhece ele basicamente assim é quem acompanha e quem torce pro Inter, né? Quem torce pro Inter conhecia. Porque ele saiu do Inter, mas ele saiu muito novo também. Eu acho que assim, você não precisa nem ter visto ele jogar pra apostar que ele pode dar certo, né? Não tô pedindo pra você cravar, mas assim, o Inter tem uma base boa também, revela muito jogador também. E o Shakhtar quando ele vem aqui, ele vem... Ele não vem. Exato. Ele não vem pra. Pô, olha o tanto de cara que o Shakhtar já levou. Então, só do Shakhtar ter levado, eu acho que já é um indício que pode ser bom. E, enfim, teve a situação da guerra lá na Ucrânia e o Real Madrid viu que ele tava dando bobeira e o Real Madrid também não é bobo e trouxe. E ele tá no Real Madrid B. Porque o Real Madrid tem um lateral direito que tá estabilizado. Mas ele já tem mais de 30 anos. Uma idade avançada e já começa a ser questionado em alguns jogos também. Sim. Acho que uma oportunidade pode... Não vai demorar, não. Pode aparecer pra ele, talvez. Não vai demorar. Próxima temporada apareça. Mas... Até porque o Carvajal não tem um reserva... Sim, tem o Vasquez, né? Que é um atacante lateral. Assim, não é um cara... É confiável, mas não é um cara que você vai ter ali sempre também. Mas sobre o Tobias, eu confesso, vi poucos jogos dele, mas assim, eu acho que você não precisa ver muitos pra saber que ele é bom, não, porque eu ouvi falar dele ali na internet, né, acompanhando ele Olheiros e tal, e aí teve uma vez ele tava jogando era um jogo contra o Vasco, ele tava jogando, acho que ele era mais novo, né, que a idade do campeonato, daí você já vê que é um fator a se considerar também. E, pô, ele deu um cruzamento muito absurdo no jogo e eu já fiquei um pouco emocionado. E aí, beleza. Aí ele foi pro Shakhtar, né? Aí ficou mais difícil. Mas ano passado ele jogou um campeonato com a seleção brasileira sub-20. E ele jogou um absurdo, assim. Tipo, eu olhei e eu ficava impressionado com o que ele fazia, assim. Ele é lateral. Tá, calma. Mas, assim,
era um cara que você dava pra ver que ele não fazia força pra jogar, sabe? Sim. Tipo, ele jogava... Joga tranquilo. Muito natural, assim. Então eu fiquei bem iludido, assim, ainda mais por ser uma posição que a gente precisa. E vamos torcer aí, né, pra... Agora, em maio, vai ter a Copa do Mundo Sub-20, né? E ele tem idade. Tô torcendo aí pro Real Madrid liberar, porque o Real Madrid tem que liberar, né? Pra ele poder jogar. Tô torcendo pro Real Madrid liberar aí pra gente poder já ter, tipo, ver ele jogando num nível mais alto também, né? Bom, galera, então eu vou lançar um desafio pro Zé, que a gente tava conversando aqui, e ele vai falar pra mim 10 jogadores jovens aí que podem se destacar durante esse ano de 2023. Não tem força, classificação, e a gente só vai falar os nomes aqui, e aí no final do ano, vocês chegam aqui pro Zé, pra mim, e perguntam, e falam, né? Falam aqui pra gente, o que vocês acharam desses jogadores? E aí, Zé, vamos começar. Vamos lá, quer me complicar, né, com isso aí. Não, Mas eu me garanto, Mas olha lá, tá se garantindo. Tem que me garantir, né, senão não vira. Bora lá. Mas vamos lá, vamos começar o número 1. Eu vou falar de um cara que, na verdade, já está se destacando, mas eu acho que é só o começo, né? Que é o famoso Bruninho, né? Antes era chamado ele de Bruno Jesus ou Bruno Gonçalves, mas enfim, agora oficializou o Bruninho, que é o atacante do Bragantino. Quem aí torce pro Massa Bruta já conhece, quem acompanha o Campeonato Paulista já conhece. Mas assim, Bruninho, eu sou muito fã. Bruninho é um cara assim, um atacante que joga muito habilidoso. Tá começando aí a fazer mais gols, joga ali pelo lado e tal. Então, assim, eu acho que Bruninho pode ficar de olho aí que chama a atenção. A Ferrari tá saindo da garagem. Marcou um golaço aí na primeira rodada do Brasileirão Bragantino. É bom ver o gol dele que driblou até o goleiro. Exatamente. Vamos pro segundo aí que você vai falar pra gente. Vamos pro segundo. O segundo vai na mesma linha do Bruninho, assim, é um cara que também já tá se destacando, que é o Vanderlan, lateral do Palmeiras. Ele não é holandês, não. Tá? Tem uma piadinha aí nas redes sociais, se for ver, Vanderlan, o famoso Vanderlan. O pessoal é nosso. Tá engraçadinho ultimamente. É nosso, mas é o lateral esquerdo que também foi campeão da Copinha ano passado com o Palmeiras, né, no primeiro título, quando o Palmeiras desfez aquela musiquinha lá, né, que não gostavam, que o Palmeiras não tinha Copinha. Podem agradecer muito a ele aí, que ele jogou muito. O Vanderlan, lateral esquerdo, muito ofensivo. Cruza bem, tá dando assistência aí pro Flaco Lopes. O Flaco Lopes já tá devendo um jantar pra ele, Estreou bem. Outro que estreou bem no Brasileirão foi o Vanderlan, com assistência também. Sim, exato. Terceiro. Não perder as contas. David dos Santos, famoso presidente aí, que é chamado assim entre os santistas, né? David Washington, mas acho que vai pegar só David mesmo. Renovou o contrato agora também. Exatamente. Joga muita bola, assim, faz muito gol. É centroavante, né? Tem uma ótima relação com o gol. E, assim, muito completo. Assim, ele é muito inteligente pra jogar, sabe? Também não faz força pra jogar. Eu acho que o Marcos Leonardo deve ser vendido aí em breve, né? Eu acho que o Santos já tá ali preparando ele ali pra ser um sucessor, né? Apesar dele estar ali no primeiro ano de sub-20, você vê, já estreou e tal. Eu acho que daqui pro final do ano a gente vai falar muito dele ainda. Então vamos lá, o quarto nome da minha lista é um dos meus preferidos, hein? Joga muita bola, é o Luiz Guilherme do Palmeiras. Estreou esses dias aí, né? Estreou recentemente. É um camisa 10, ele tem uma galera que já tá comparando ele... Calma, pelo amor de Deus, não tá comparando com o Rivaldo. Afe Maria. Tá comparando o estilo de jogo. O estilo de jogo que realmente parece. É um canhotinho ali, muita explosão. Ele tem uma finalização de centroavante. Essa é a verdade, assim. Essa é a impressão que eu tive. Já vi ele jogando de perto várias vezes. Então, o Luiz Guilherme pode anotar esse nome aí que vai dar o que falar aí esse ano. Agora o quinto. Vamos pro quinto. Quinto é o Matheus Gonçalves do Flamengo. Ganhou ali, estreou ano passado com o Dorival. Esse ano o Vitor Pereira já deu mais chance pra ele, já fez gol em clássico, tá em franca ascensão também. E eu acho que uma das principais características dele é que ele não tem medo de cara feia, sabe? Tipo assim, ele é muito novinho, mas ele joga ao natural, assim, como se ele estivesse na base, entendeu? E é fundamental isso, pra quem sobe, né? Porque quando você sobe, assim, pro profissional, é complicado, né? O nível de pressão, de cobrança, de exposição, né? Tipo, você já não pode mais sair na rua, você já vai ser reconhecido. Então, assim, ele joga, é muito habilidoso também, muito habilidoso. Eu acho que ele tá com a vaga no profissional ali e vai dar o que falar também. É um cara que ganhou bastante espaço com o Vitor Pereira esse ano, né?
Aí agora, se eu não estiver errado, o sexto. O sexto, chegamos no sexto. O sexto é um nome que a gente falou aqui no episódio já de hoje, que é o Alexander do Fluminense. Tá jogando muito com... Assim, todo mundo no Fluminense tá jogando muito hoje, né? Mas eu acho que ele é um deles ali, jovem também. Acredito que o Diniz esteja potencializando ele também. Muita personalidade. Assim, tem um pouco de semelhança assim, em relação ao que eu falei sobre o Gonçalves da personalidade, sabe? Sim. Que isso é uma coisa que você tem que analisar e é uma coisa que não se treina, entendeu? Você tem uma personalidade. Traço de personalidade. Parte física e tal, você pode treinar e tal, mas personalidade você não compra, não tem como. Ou você tem ou você não tem, entendeu? E é um cara que vai chamar bastante atenção. Eu acho também que como o elenco do Fluminense é mais curto e tem já alguns caras ali com mais de 30 e ele fisicamente, né, assim, em termos de fôlego, ele tá voando. Eu acho que ele vai jogar muito, assim, muito tempo e muita bola também, não só muito tempo. Então, vamos pro sétimo agora, mais um do Rio, né? Acabei de falar aqui um do Flamengo, do Fluminense. Vamos pro Vasco agora. Falar o Marlon Gomes aí, um segundo volante que talvez pode jogar. Tem quem prefira ele de primeiro, tem quem prefira ele mais avançado. Mas, assim, basicamente eu vi jogando na seleção brasileira, né? No Sul-Americano, Sub-20. Pô, fiquei impressionado. Assim, jogou muita bola. Um cara alto, assim, que desarma, tem técnica, sabe chegar na frente, assim, fiquei muito impressionado. Acho que, pra ser sincero, acho que ele nem dura muito no Brasil, não. Quem quiser aproveitar pra ver um pouquinho da dupla Andrei Santos e Marlon Gomes, Sim. O Andrei Santos foi vendido do Chelsea, é interessante, os jogos do Vasco são bem legais pra acompanhar esses dois. Então, queria aproveitar esse gancho que você deu também e falar que, assim, teve alguns nomes que eu nem coloquei, né, que eles já estão... Aqui é só Brasil, que vão jogar no Brasil esse ano, então a gente pulou aí Andrei Santos e uma rapaziadinha aí. Não, até o próprio Hendrick também, ele já... Hendrick. A gente nem considera porque já conhece. Sim, outro que eu, assim, merecia estar aqui, mas eu acho que também já tá no nível mais acima é o Pedrinho também do Corinthians. Eu já nem coloquei porque acho que ele já tá em outra prateleira já. E aí nós vamos pro oitavo. Quem que é o oitavo aí que você acha que também oitavo é um conterrâneo meu, tá? Lá vem. Menino Pedro Lima, cria do DF também, cria de Brasília, joga no Palmeiras, volante. Estreou recentemente também. O Abel, ele não gosta lá, não é o maior fã de dar muita chance pra jogador jovem, mas eu acho que o Pedro Lima vai ter chance porque ele é bom, né? Então, eu acho que ele vai ter chance, é um segundo volante ali, camisa 8. Ano passado, vi ele jogando de perto no Brasileiro Sub-20, jogou uma enormidade. Na Copinha foi bem também. Eu acho que ele já tá ali... Acho que Sub-20 tá ficando pouco pra ele já. Tô bem curioso, assim, pra ver o que ele conseguiria fazer no profissional, assim. Muito calmo com a bola, sabe? Muito bom, tá muito bem. O torcedor do Palmeiras precisa ficar de olho. Tem que ficar de olho. Aí agora a gente vai pro nosso penúltimo nome aí, o nono. Quem seria esse nono? Então, o nono é o Gustavinho, joga no Bragantino também, mais um aí do Bragantino. Tá em franca ascensão, assim, tá em franca evolução, fez já 2 gols na Sul-Americana, né, em 2 jogos. E é um cara aí, um moleque que veio do Goiás, acho que foi em 2021, veio do Goiás. Ele jogava mais pelo lado, assim, mas começou a jogar pelo meio ano passado, começou a melhorar. Esse ano ele esteve perto de jogar a Série A3, né? Que o Bragantino tem um segundo time, né? Tem o Red Bull Bragantino 2. Ele ia jogar, mas ele fez a pré-temporada com o profissional, o Portuga gostou dele, né? O Pedro Caixinha, e falou, não, deixa o menino aqui, deixa o miúdo aqui. E o miúdo tá jogando bem. Ele tá bem também. É pra ficar de olho também. E aí, o último, o 10º aí, que não necessariamente é o 10º, mas o último nome que você tem aí pra Vamos falar fechar pra com gente mais um do olho. Vasco. Fechar com mais um do Vasco, que é mais um mais novo também, que é o Ryan. Mais novo também, mas assim, também já estreou no profissional, tem passagem por seleção de base e tal. E eu acho que dá pra colocar assim, porque é aquela história que a gente tava falando, assim, o Vasco, ele... Assim, por N motivos, né? Mas assim, ele coloca a molecada pra jogar. E uma coisa que você tem que analisar também é o porte físico, assim, desses jogadores, sabe? O Ryan, tipo, fisicamente ele é muito bom. Não só fisicamente, né? Mas como fisicamente ele é bom e o Vasco também coloca, eu acho que ele pode ter muitos minutos, assim, também. Ele já tem uma boa... Ele já jogou bastante no Sub-20, assim, já tem uma minutagem legal, então eu acho que... É interessante. É possível que ele apareça no profissional também. Galera, é isso. Esse top 10 aí com os mais promissores para José Gustavo. A gente teve o prazer de receber ele aqui. E eu também queria agradecer
vocês por mais uma audiência, por acompanhar mais um programa aqui no nosso podcast do Sport Buzz. E eu aguardo vocês numa próxima, tá bom? Então é isso, galera. Valeu, José Gustavo. Um prazer ter você aqui. Ele ainda vai aparecer muito aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pra galera aí que acompanhou. Pode me cobrar aí dos nomes que eu falei aí. Pode encher meu saco aí se algum não der certo, mas fé que vai dar certo. Vão ouvir muito falar esses nomes ainda. As redes sociais dele aí apareceram aqui embaixo. Depois vocês comentam lá e falam se deu certo, tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado, viu? Até a próxima.